eu vou te falar 5 dicas e orientações práticas de como administrar o uso de telas digitais na infância. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, porque assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. No vídeo anterior eu expliquei como o uso de telas na infância pode influenciar a saúde mental dos pequenos. Recomendo muito que você assista, se você não assistiu, eu vou colocar aqui em cima. E considerando esse potencial nocivo das telas nessa faixa etária, esse é um assunto muito importante para as famílias e acaba sendo realmente um desafio, uma espécie de problema, porque as telas elas estão disseminadas no cotidiano, todos nós usamos e precisamos utilizar, de certa forma, muitas vezes é um instrumento de trabalho para os pais. E as crianças têm um especial interesse pelas telas. Se você já apresentou um celular a uma criança, se ela já provou a primeira vez, é possível que ela peça de novo. Se ela encontrar uma tela de bobeira, ela vai pegar e vai querer ficar um tempo ali. E, além disso, as telas elas têm uma função importante para as famílias em algum contexto, que é, de fato, acalmar a criança, ajudar essa criança a se regular em determinadas situações, seja dentro de casa e fora de casa, e as famílias acabam, muitas vezes, recorrendo a esse recurso e sem perceber de forma equivocada e de forma exagerada. Então, a grande questão a palavra-chave aqui é como administrar as telas para as crianças, porque a proibição completa em toda a faixa etária da infância não é a solução e não é viável realizar esse tipo de proibição. Então a palavra-chave é administrar. Então, pensando nisso, vamos lá, 5 dicas, orientações em como administrar as telas para esse público. O primeiro grande ponto é tempo de exposição. O tempo em que a criança vai ficar na tela pensando num tempo diário. Esse é um aspecto crucial e é um dos aspectos que tenta ser os especialistas em saúde mental na infância tentam estudar isso exaustivamente. Qual seria a recomendação de tempo em cada faixa etária? E o que temos hoje de mais atual, essa é a diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, em alinhamento com a Academia Americana de Pediatria, é o seguinte, prestem bem atenção. Até 2 anos, ou seja, de 2 anos para baixo, de 2 anos completos para baixo, as crianças deveriam ser expostas a 0 hora de tela. Então, o ideal, o recomendado é que crianças até 2 anos não tenham nenhuma exposição à tela. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia, e de 6 a 10 anos, 2 horas por dia. Aqui, uma questão importante quando você olha para essa diretriz, algumas famílias podem ficar até assustadas. Nossa, como assim? Não pode? Uma criança de 1 ano e meio, ela não pode assistir nada, não pode um vídeo ali. E essa questão do tempo é uma diretriz. O mais importante não é ficar preso matematicamente ao tempo, mas buscar estratégias para limitar o uso. Essa deve ser a preocupação das famílias, das pessoas que cuidam de crianças, que lidam com crianças, limitar o uso da tela, convergindo para essa orientação. Então, se até 2 anos a ideia é não usar nada, você poderá usar sim em situações muito peculiares, muito específicas, quando não houver um outro recurso. Veja, eu já estou falando na questão utilitária mesmo, e não para entretenimento puramente. Porque a criança gosta, eu vou dar para ela. Não, né? Então, a meta é que, se realmente até 2 anos as crianças não sejam expostas à tela. Essa preocupação com zerar o tempo até 2 anos tem a ver com o especial momento que a criança tem nesse período. De 0 a 2 anos é um período extremamente estratégico, especial para o desenvolvimento do cérebro das crianças. Existe um desenvolvimento muito intenso, então toda a otimização com os estímulos adequados para essa faixa etária faz uma diferença enorme para o resto da vida, né? Então, dentro dessa questão do tempo que eu estava explicando, o tempo é uma diretriz, não uma ordem matemática específica. Você pode sim ser mais permissivo em alguns momentos dentro desses parâmetros. Isso tem a ver, inclusive, com as necessidades da própria família. Sim, a tela ela pode ser usada em situações muito peculiares para conseguir dar algum tipo de funcionalidade àqueles pais, permitir algum tipo de situação. Por exemplo, é muito comum você leva uma criança para um restaurante, para uma situação social, e às vezes é difícil manter a criança tranquila ou manter a criança distraída com algum outro estímulo pela situação do próprio local, e aqueles adultos precisam, às vezes, fazer alguma coisa, interagir com outro adulto, e pode ser válido
principalmente se for uma criança maior que 2 anos, né, que pode ter pelo menos 1 hora por dia, você dá o celular para aquela criança ali naquela situação. A ideia é sempre você se preocupar com o tempo de uso, mas não ficar totalmente preso a ele. Uma outra questão específica dentro dessa recomendação é uma criança, por exemplo, de 5 anos, ela pode assistir um filme, né? Se ela consegue se concentrar para assistir um filme do início ao fim, um filme infantil que pode durar 1h30, especialmente assistindo ali com os pais, né? Aproveitando aquele filme. Existem filmes muito bons, muito educativos, muito úteis, e um filme de 1h30 vai estourar o tempo de 1 hora diária, mas tá tudo ok, tá? Porque assim, existe uma finalidade interessante de assistir aquele filme até o fim, de aproveitar a mensagem do filme, ver o que é que o filme tem a ensinar àquela criança. Então a ideia do tempo é realmente ser uma diretriz e realmente a mensagem final que fica dentro dessa orientação é: se preocupe em realmente limitar esse tempo, não deixe solto, não deixe livre, porque é isso que pode causar realmente muito dano, esse uso excessivo. E na prática, às vezes pode ser difícil limitar esse tempo, porque a criança demanda muito, ela quer aquele celular, aquele tablet para conseguir se acalmar, porque ela gosta de assistir tal coisa. E aí a comunicação precisa ser muito clara com essa criança, dependendo da idade dela. Você pode fazer combinados, fazer negociações, e algo muito prático, muito útil é você usar temporizadores, né? Você pode já, se a criança já entende, você colocar, quando bater aqui tantos minutos, eu vou colocar aqui posso colocar num outro celular, num outro dispositivo, um cronômetro regressivo, e aí quando ele toca, né, é o momento que a criança deve devolver o aparelho. Isso costuma funcionar muito bem quando é negociado com clareza com a maioria das crianças. A segunda orientação prática é restringir o uso dos dispositivos durante as refeições. Dentro daquela orientação de tempo, né, aquela criança que que pode utilizar aquelas telas, realmente evitar que esse uso seja nas refeições. Isso porque o momento das refeições, eu falo refeições principais, especialmente as maiores refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar. Isso porque as refeições é um momento muito importante em que a família possa estar junto, ou a criança possa estar com aquele cuidador, com aquela mãe, com aquele pai, numa mesa, né, num espaço adequado para uma refeição. E segundo, porque o momento da refeição ele cumpre algumas funções para a criança, dela conseguir desenvolver a consciência do alimento, de perceber as sensações do alimento, e certamente isso faz uma diferença enorme ao longo da vida. Essa relação da criança criar uma relação saudável com aquele alimento. Então o uso da tela é altamente prejudicial e muitas crianças acabam se viciando mesmo, se acostumando a só comer e se condicionando a só comerem com a tela, e isso é um ponto de atenção muito especial. Uma terceira orientação é evitar o uso, você adulto, você pai, mãe, cuidador, evitar o uso das telas, um uso excessivo ou um uso não obrigatório perto das crianças. Vamos lembrar que nós somos grandes espelhos, grandes modelos para essas crianças, e se nós estamos utilizando o celular, e se eu passo o tempo todo no celular e a criança me vê assim, qual é a moral que eu vou ter de dizer, você não pode usar, né? Então, assim, isso é bem importante porque acaba sendo uma fonte de incentivo ou de desincentivo a forma como eu lido também com esses dispositivos. Veja que eu falo uso excessivo e inadequado, porque claro que nós sabemos que nossos dispositivos muitas vezes são instrumentos de trabalho, mas eu preciso ter muita clareza. O momento que eu estou com a criança, se eu me disponho a estar com ela, eu preciso estar com ela, não com ela e o celular, né? Então eu preciso ter muita clareza, organizar minha rotina e meu dia para evitar estar ali no celular o tempo todo e a criança perto de mim me vendo no celular. Isso realmente acaba jogando contra essa tentativa de fazer a regulação do uso. Uma quarta orientação é muita atenção ao conteúdo. Nós que estamos cuidando das crianças precisamos se preocupar nesse pouco uso que elas têm que ter da tela, se elas tiverem que ter, se elas estão na faixa etária para terem uso de tela, a gente precisa se preocupar com o conteúdo. Não podemos deixar os dispositivos livres para elas utilizarem qualquer coisa. Eu preciso criar estratégias que vão variar de acordo com a faixa etária para fazer essa vistoria de conteúdo, fazer restrições de dispositivos. Hoje em dia a gente conta com muitas ferramentas, aplicativos, formas de restringir e de vistoriar mesmo o que essas crianças estão assistindo, ou com quem ou com o que elas estão interagindo. E uma quinta orientação e dica para esse processo de manejo de tela é muita atenção ao horário de uso das telas. Proibir, realmente assim, restringir o uso de telas perto da hora de dormir.
O nosso cérebro produz uma substância chamada melatonina. Todos nós produzimos, inclusive não só nós, mas outros mamíferos também. A melatonina ela é um sinalizador, uma substância que sinaliza o ciclo dia-noite e ela atua de forma muito importante na produção, no gerenciamento do sono, do nosso sono natural. Sabemos que se estamos expostos a estímulos ou luminosidades específicas, a iluminação da tela, o tipo de radiação luminosa que a tela traz e pode prejudicar a produção de melatonina. As crianças são mais vulneráveis a isso, então estar exposto à tela, vendo o celular, um tablet, muito perto da hora de dormir, pode prejudicar a qualidade do sono dessa criança. Então a recomendação é, na hora alvo que essa criança vai dormir, a hora que ela costuma adormecer, 2 horas antes não pode ter exposições à tela. Ou outros tipos de estímulos mais leves, mas as telas realmente, as crianças que podem usar a tela dentro da faixa etária delas, dentro daquela recomendação de tempo, elas deverão usar essa tela em outros horários, mas que não perto da hora de dormir. E assim chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo nos comentários alguma dúvida que tenha ficado sobre esse assunto, que eu vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até mais.